Fala pessoal, tudo bem? Tomás aqui do People Centric, canal de curadoria sobre experiência do cliente, e hoje eu vou trazer um tema que é pouco falado, que é o inimigo da experiência do cliente, que tem a ver com a capacidade de entrega versus as demandas dos clientes. Isso não tem a ver com o tema que eu trouxe diretamente de Harvard, que é sobre um assunto diferente, que é a complexidade operacional e também a sofisticação dos colaboradores. Esse é um tema diferente, mas o que eu quero trazer hoje aqui é sobre capacidade operacional e a sua extrapolação, que é o verdadeiro inimigo da experiência do cliente. O que acontece? Quando a empresa cresce demais, a demanda cresce, né? Então mais rápido e mais estrutura, né, exige-se para atender o cliente. E claro, primeiro o progresso, depois a ordem. Isso para quem trabalha com experiência do cliente, né, sabe, na verdade, mais do que isso, quem trabalha com empreendedorismo, quem toca os negócios, sabe que muitas vezes a gente tem que crescer primeiro para depois colocar ordem. Senão, você tem um sério risco, que é o seu negócio não performar e você gastar dinheiro à toa. Então, primeiro a dor, depois a solução, né? Então, quando você tem um bom crescimento, você tem uma forte demanda, você tem a tendência de que o seu cliente vai sofrer pela experiência. Mas nesse episódio, eu quero falar de fato para as pessoas que lideram, o que atuam com gestão de clientes com foco em pessoas, né? People centric, como diz nosso próprio canal. Por quê? A capacidade de entrega está ligada diretamente à qualidade percebida pelo cliente. Porque se a gente extrapola essa capacidade, ela impacta na experiência do cliente. Então, como é que a gente diagnostica esse fenômeno, né, e dessa forma corrige esse problema? E quais estratégias, quais modelos de excelência nós temos que ter para garantir que, mesmo em cenários de alta demanda, a gente consiga, de fato, ter alguma diretriz sobre essa resolução? Eu queria trazer um ponto aqui, daqui a pouco eu vou compartilhar uma tela, primeiro sobre o mapeamento dessa capacidade versus demanda. Porque, para garantir que a gente tenha um crescimento sustentável, a gente tem que entender de fato onde as entregas estão acontecendo de forma consistente e sustentável e onde há uma extrapolação gerando um estresse. Basicamente isso. Então, é importante que a gente tenha esse mapeamento para entender. Através desse mapeamento, né, que é um processo, a gente vai diagnosticar pontos de saturação, visualizar folgas produtivas e também apoiar nas decisões de negócio e priorização, inclusive sobre os clientes mais rentáveis, né? Então, vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Eu preparei um gráfico aqui que ele fala sobre esse ponto. Não existe entrega. Pronto, aqui está o gráfico. Não existe entrega com qualidade no estresse. Isso é provavelmente dano, é uma consequência de uma situação que vai ser ruim. Então, nesse caso aqui, nós temos a capacidade de entrega e a demanda recebida, e você pode ver que existe uma linha amarela, que é a capacidade de entrega. E a demanda recebida é uma linha laranja. Quando há sobrecarga, significa que a linha de demanda recebida está maior do que a capacidade de entrega. Então, há sobrecarga gerando estresse. E, ao mesmo tempo, você pode ter a folga, né? Enfim, o momento aqui que as pessoas podem não estar no ócio, mas elas podem estar com uma capacidade sobrando, uma folga, né? Que é a linha quando a laranja, que é quando a linha laranja está abaixo da linha amarela. Então, esse é um bom exemplo para a gente entender o quanto que esse mapeamento é importante para que a gente gere boas experiências. Vocês podem perceber que se há excesso de demandas dentro da capacidade, haverá estresse. Tomás, pode haver estresse sempre? Olha, em alguns momentos é natural que haja estresse. Em alguns momentos você tem, conforme eu disse, progresso. E para isso você precisa colocar ordem. Então, quando há esse progresso, você precisa sempre ter esse controle e o mapeamento da capacidade sua operacional. Porque senão vai gerar isso em longo prazo, é traumático, é caótico. Né? As pessoas não vão dar conta de fazer o excesso de demandas que elas possuem, mas que é isso, elas terão uma falta de uma priorização clara, e a partir disso nós temos uma série de consequências negativas, como retrabalho, erros frequentes. Eu até anotei aqui, né, quais são os típicos problemas que acontecem quando há estresse, né? Então a gente tem retrabalho, a gente tem atrasos, queda na qualidade e desgaste do time. Então, a experiência do colaborador estará prejudicada, né? E na Trek, a gente já vivenciou isso muitas vezes e vivencia periodicamente, a gente tem que fazer as correções, igual eu disse, de qualidade, para garantir uma boa eficiência operacional. E muitas vezes a conta não fecha, porque a gente precisa não somente aumentar a capacidade operacional, isso é a saída mais simples e óbvia, né? Mas a gente precisa de escolher quais guerras a gente quer lutar. Mais do que simplesmente exponencializar a sua capacidade operacional, a gente precisa de escolher quais guerras a gente quer lutar. Não dá para a gente lutar em todas as guerras, que o nosso exército estará disperso. E a partir disso,
a gente vai ter uma consequência de estresse, que é exatamente quando a capacidade operacional está acima da sua capacidade. Então, essa forma de pensar tem mudado, né, as minhas decisões, tem mudado, enfim, a forma de perceber a experiência do cliente, porque se você não tem a capacidade operacional, você terá problemas, né? Então eu coloquei esse gráfico, né, da extrapolação da capacidade operacional, e é importante dizer que nós vivemos de promessas para os clientes, né? Então a gente promete e muitas vezes quando a gente não consegue cumprir essa promessa, isso gera quebra de expectativa, né? E o fato é que se você às vezes promete e não entrega com a mesma qualidade, né, você pode ser que esteja escolhendo suas guerras de forma equivocada, ou até mesmo não tendo uma capacidade operacional da sua equipe compatível com a necessidade real, né? Então, são os dois causas raízes aqui que possam estar prejudicando a qualidade das suas entregas e o não cumprimento de promessas. Quando a gente fala de uma empresa que ela é orientada ao cliente, a gente está falando que elas respeitam as capacidades operacionais dos times. Não tem como fugir dessa regra. Por quê? É muito comum, né, a gente ver time de atendimento, sucesso do cliente, suporte, principalmente, sobrecarregado com demandas que são muito acima da média. E o fato é que, porque é muito comum a gente ver times de atendimento, suporte, sucesso do cliente, completamente sobrecarregados, né, muito acima da média. O que acontece nesses casos? Não existe só uma prejudicialidade na capacidade da entrega, mas também o clima organizacional. A empresa tende a ficar com um clima mais pesado, e isso é muito ruim numa visão de longo prazo. Então, quando a gente tem a demanda que supera o possível, né, com os recursos disponíveis, né, essa é a grande sacada, isso vai gerar o estresse. E eu queria reforçar que o caminho, conforme eu disse agora, não é só contratar mais pessoas, não é só expandir a sua equipe ou ter mais gente. É muito mais que isso, é uma gestão da capacidade, priorização, design de uma jornada interna que vai compatibilizar a demanda aos times, né? E é claro que sempre tem que ter alguém para supervisionar e subir essa régua para cima, né? Qual que é a consequência disso, Tomás? É fortalecimento dessa capacitação do time. A capacidade é uma das características mais importantes para uma equipe, além da motivação e licença. Isso eu vou falar em outros vídeos. Mas a capacidade é muito importante. Então, isso vai trazer melhoria contínua nos processos, isso vai trazer critérios claros para entrada de demandas, novos clientes, até mesmo projetos, que se vincula ao tipo ideal de cliente e ao tipo de cliente que a gente consegue entregar os melhores atributos da empresa. Veja só essa conexão, isso é algo fabuloso, né? Então, isso não é pensar somente na experiência do cliente e do colaborador. Isso é pensar nessa conexão, nessa sinergia entre essa capacidade operacional dos times versus a capacidade de entregar produtos de qualidade que irão entregar o valor percebido pelo cliente, né? Então, se a gente não entrega o valor percebido pelo cliente, a gente não está cumprindo com a nossa função, né? E que vai gerar, claro, na sequência, boas percepções, que vai gerar rentabilidade, né? Então, o futuro dessa experiência do cliente, que eu estou trazendo aqui agora para vocês, ele passa pela maturidade operacional. Se a gente não tem essa maturidade operacional e não sabe fazer as correções de qualidade quando há progresso e depois você tem que colocar ordem, você vai ter problemas. Novamente, você vai ter estresse, atrito, retrabalho, atrasos, clima organizacional ruim, né? Isso se passa por, claro, respeito às equipes que estão na linha de frente para entregar melhores experiências, né? E muitas vezes a gente deve estar falando assim, nossa, isso aqui não é uma realidade nossa, ou então isso aqui é difícil de aplicar, eu não vejo dessa forma. Enfim, você pode ter várias formas de pensar, ou várias conclusões. Mas entender que ao longo do tempo você precisa de ter essa maturidade operacional, organizacional, para colocar as competências corretas, né, na sua capacidade correta para resolver os problemas corretos com qualidade é muito importante. E muitas vezes não é pensar somente num faturamento de curto prazo. Você tem que entender numa relação de longo prazo e como isso se sustenta ad eterno, né? Se você é um líder, um gestor e é apaixonado por CX, você tem que começar de fato pelo básico. O que é o básico? A gente precisa entender quanto o time é capaz de entregar, né? Essa é uma reflexão muito importante que eu venho fazendo recentemente. E isso tem, de fato, mudado a forma de pensar e até mesmo guiando as nossas decisões sobre que tipo de cliente a gente quer atuar e quais também são os limites operacionais que nós temos para que a gente consiga entregar a melhor experiência. Isso gera muito mais valor do que qualquer tipo de iniciativa que, enfim, seja pontual. Isso gera muito valor em termos de entregar o melhor valor ao cliente, né? Então a gente tem que começar por dentro, né? Esse é um bom exemplo aqui. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se inscreva aqui no canal People Centric, compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho e a gente se vê em novas edições, novos vídeos, novas lives. Mantenha conectado aqui, vai ser um prazer aqui você estar conosco. Um abraço.